Bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tenham passado esses dias bem. Bom, hoje, dia 25 de junho de 2020, a nossa pauta vai ser um resumo a respeito do capítulo 4 e do capítulo 5. Mas daí vem a pergunta, professora, mas a gente já está cansado de estudar isso daí, nós já estudamos capítulo 4, capítulo 5, já falamos bastante. Mas eu resolvi então fazer um trabalho com vocês, jogar esse trabalho, né, para que vocês respondam até segunda-feira esse trabalho. E na quinta-feira que vem nós possamos fazer a correção desse trabalho. Daí nós fazemos a nossa aula ao vivo para fazer a correção. Não é um trabalho especificamente, mas são algumas questões para de fato nós conseguirmos finalizar de vez esse assunto. Porque o próximo capítulo que nós vamos começar a tratar vai falar sobre a Guerra dos 30 Anos. E para nós conseguirmos entender o que foi a Guerra dos 30 Anos, que é o comecinho ali do capítulo 6, nós temos que, de fato, conseguir entender bem o capítulo 4 e o capítulo 5, porque senão nós não vamos conseguir entender. Então, por isso eu decidi gravar essa aula. Semana que vem, daí eu deixo os exercícios na plataforma para vocês, e nós corrigimos na quinta-feira. Até na segunda-feira, fica aberto lá o exercício para vocês, até às 10 horas da noite. E na quinta-feira nós corrigimos. Bom, para isso eu vou pedir para que vocês peguem o caderno de vocês e para que vocês façam as anotações mais importantes, para que vocês consigam responder as questões. Bom, nós começamos o nosso capítulo 4 falando a respeito do que é humanismo e renascimento. O humanismo e o renascimento são ideias avançadas, são ideias que estão inseridas num período moderno, um período de rompimento com a idade feudal, um período de restauração, um novo período. Essas ideias de humanismo e de renascimento, o renascimento está ligado bastante à questão das artes, estão ligadas à questão do período moderno. Durante esse período moderno, não só aconteceu transformações econômicas, como o surgimento do comércio, a partir desse momento, como as ideias do humanismo e renascimento, as ideias das grandes navegações e as ideias das reformas protestantes. São 5 aspectos que surgiram durante esse período de modernidade. Vamos voltar lá então. Surgiu as grandes navegações, que nós vimos no capítulo 1. Surgiu a ideia do humanismo, né? Onde Deus já não é mais o centro do universo, né? A razão dá lugar à religião. O renascimento, que está ligado à questão das artes, né? Da música, da poesia. A questão das reformas religiosas, né? E o surgimento do comércio também, que tá ali, nós trabalhamos ali no capítulo 1, né? É o surgimento do comércio com o surgimento das grandes navegações. Bom, no nosso capítulo 4, nós começamos a falar o que é humanismo, né? O humanismo é o período moderno da Europa, né? Que teve início no século XVI, caracterizando um momento de mudanças no pensamento e no modo como as pessoas compreendiam o mundo. Nesse contexto, os dogmas da Igreja Católica começaram a ser questionados por alguns estudiosos que mais tarde ficaram conhecidos como humanistas, tá? Os estudos humanistas, né? Eles propõem uma retomada dos estudos da cultura clássica greco-romana, né? Os estudos que no período da Idade Feudal eram proibidos serem estudados. O que eles queriam? Eles queriam trazer de volta esses estudos, a filosofia da Grécia, o teatro, estudos de gramática, estudos de história. Todos esses estudos durante a Idade Feudal, durante a Idade das Trevas, tinham sido estudos que tinham sido abafados pela igreja. As pessoas não podiam estudar esses estudos. Então, o que os humanistas propunham? A retomada desses estudos, a retomada da filosofia, da poesia, das artes, tudo que eles achavam essencial para as pessoas, né? O pensamento não podia ficar aquela coisa limitada, ele queria que as pessoas tivessem um pensamento mais abrangente. Bom, críticas, daí começou as críticas aos conceitos católicos, porque até então quem mandava na religião era a Igreja Católica. Então começou a questão que antes
do humanismo e do renascimento e da idade moderna chegar, quem que era o centro do universo? Era o teocentrismo. Lembra que eu falei para vocês bastante? Que era Deus que estava no centro do universo, né? Nós trabalhamos isso, eu lembro que foi até no comecinho do mês de maio. E era o geocentrismo, ou seja, eles acreditavam que os demais planetas e o Sol giravam ao redor da Terra e que tudo isso era a criação de Deus. Após o surgimento das ideias humanistas, né, o que aconteceu? Tiraram Deus, né, o teocentrismo do centro do universo e colocaram quem? Colocaram o antropocentrismo. O antropocentrismo é o homem no centro do universo. É o homem que comanda, aquele que tem que ter a razão, aquele que está ali no centro do universo. E a teoria que era o geocentrismo mudou para o heliocentrismo, que significa quando o Sol sendo o centro do universo, né? É uma teoria defendida pelo Nicolau Copérnico. Para eles, a Terra, como um planeta, realizava movimentos de rotação, isto é, girava em torno de si mesma e de translação, girando ao redor do Sol. Eu falei para vocês a respeito dos principais humanistas, né? Como Leonardo da Vinci, lembra que eu falei para vocês que ele pintou uma das pinturas mais importantes dele, que é a Mona Lisa, aquela mulher. Ele pintou a Santa Ceia também, que é um dos quadros muito famosos que estão no Museu do Louvre, na França. Acho que vocês, não sei se vocês já escutaram falar, mas dê uma pesquisadinha, que eu acho que agora na quarentena estão disponibilizando os passeios virtuais por esse museu. E lá tem bastante obras que nós trabalhamos, que nós falamos. O Leonardo da Vinci não era só um pintor, mas como ele também era um anatomista, ou seja, para ele conseguir fazer as pinturas dele, ele tinha que tentar entender o corpo humano. Então, ele era um dos pioneiros nessa questão da anatomia, de estudar o corpo humano. Ele também era um engenheiro inventor, né? Ele inventou uma réplica da bicicleta, ele fez um modelo de máquina voadora, ele fez até um modelo de um submarino, para vocês terem uma ideia. Daí, em seguida, nós vamos falar a respeito do Renascimento. O Renascimento está mais ligado à arte, né? Mais à ciência. Primeiramente, nós vimos ali que no período do final da Idade Média, eu estou aqui na página 300, ocorreram diversas transformações sociais, políticas e econômicas e culturais na Europa. Elas foram tão profundas que mudaram a maneira de pensar das pessoas, né? Os antigos valores medievais passaram a ser questionados pelos cientistas. Os europeus daquele período acreditavam estar vivendo uma época de renovação, de renascimento intelectual. Uma das imagens que representa essa questão do renascimento é o nascimento da Vênus, né? Nós temos uma figura, a Vênus é uma deusa da mitologia grega. Vocês estudaram no 6º ano mitologia grega. E vocês sabem que a Vênus é uma deusa. E vocês veem que nessa pintura aqui, né, do Sandro Botticelli, ela está renascendo, né, de uma concha, ela está nua. Isso representa, de fato, o renascimento, uma arte renascentista, né? Falamos a respeito do renascimento científico, né? Em seguida, nós falamos a respeito do renascimento na Itália, que foi um dos primeiros. Falamos a respeito das pessoas ricas que acabavam financiando os artistas. Lembra que foi uma dúvida que vocês ficaram na cabeça? Mas quem que financiavam esses artistas? Eram os mecenas que acabavam financiando esses artistas para eles fazerem esculturas bonitas, né? Para que divulgasse a arte, né? Eles financiavam. Uma das esculturas mais bonitas está na página 305, né? Uma das que mais teve impacto é Davi, que foi esculpido pelo Michelangelo. É uma escultura de mármore, né? Na música também, você lembra que eu falei bastante que a música durante a Idade Média era uma música triste, era uma música mais voltada para o cunho religioso. E agora não, seria uma música com mais notas musicais, né? A literatura também sofreu bastante mudanças. A pintura, de novo, voltando a falar, né? Depois nós vimos a respeito do Renascimento nos países europeus, né? Como que se deu. Nós vimos que na Alemanha, né? Teve o Renascimento, vimos o Renascimento na França, né? O Renascimento em Portugal também ocorreu. O Renascimento na Espanha, o Renascimento na Inglaterra. Eu até falei para vocês a respeito do Shakespeare, né? Não sei se vocês já escutaram falar de Romeu e Julieta. Em seguida,
nós vimos, começamos a falar a respeito das reformas religiosas que ocorreram no continente europeu e que se espalharam para o mundo inteiro, inevitavelmente. Repetindo de novo para vocês estão cansados de escutar, mas vou falar de novo, para que nós encerramos de vez, né? Logo nós vamos entrar de férias também, quando nós voltarmos para a plataforma, não sei quando que vai voltar as aulas na escola, né? Mas quando nós voltarmos, para nós de fato encerrarmos esse capítulo e que vocês fiquem totalmente sem dúvidas. Bom, o que aconteceu a respeito das reformas religiosas? Elas surgiram também durante esse período da modernidade, né? Elas foram difundidas durante esse período de renascimento, de humanismo, né? Durante o período das grandes navegações, as grandes descobertas. A partir desse momento surgiu o quê? As reformas religiosas. Já lembra que Deus já não era mais o centro do universo? Então, agora ia surgir, então, não que Deus não seja, tá, pessoal? É a teoria que eles acreditavam. Agora iria surgir, de fato, uma reforma religiosa inserida no período da modernidade. Né? Aqui te fala na página 322 que, como vimos no capítulo 4, houve uma grande difusão de ideias humanistas durante o período que ficou conhecido como Renascimento. A circulação dessas ideias foi facilitada por algumas inovações técnicas, como a substituição do pergaminho pelo papel, né? O pergaminho acabou sendo substituído pelo papel. E também a invenção do quê? Que eu sempre falo para vocês, da prensa de Gutenberg. Antes, os livros eram escritos, né? Bem devagar, bem detalhado, manualmente, por monges, né? Por padres que viviam nos conventos ali, eles que ficavam nos monastérios, né? Que nós falamos, né? Conventos são mais para as freiras. Eles viviam lá escrevendo esse livro devagar. Esse livro demorava anos e anos para ser produzido, né? Era escrito manualmente. E agora, a partir desse momento, o que ia acontecer? Iria ter uma prensa, onde o papel ia ser prensado e o papel de baixo iria ficar com a letra do papel de cima. E assim, iria ter uma agilidade muito mais rápida na produção dos livros. Foi a partir da prensa móvel de Gutenberg. Bom, a influência das ideias humanistas na fé cristã, né? Começaram a se espalhar com o Erasmo de Roterdã, que ele entendia que a fé podia se revelar de maneira simples, por meio de interpretação direta da Bíblia. Até então as pessoas não podiam interpretar a Bíblia do jeito que elas queriam, sempre tinha que ter alguém ali para explicar, porque assim você não pode interpretar do jeito que você quer. E a partir dessas ideias humanistas, a pessoa poderia tentar entender do jeito que ela quisesse. A fé era da pessoa. Depois nós vamos entrar a respeito, vou falar novamente para vocês, né? Nós falamos na nossa aula online, né? Eu reforcei de novo e eu vou falar novamente para nós encerrarmos, que é a respeito da reforma protestante, né? A reforma protestante, que ainda eu vejo alguns alunos com um pouco de dúvida. Então, eu tenho que reforçar para vocês, para que nós consigamos entrar no nosso capítulo 6, vocês entendendo de fato o que foi a reforma protestante.